A paz do Senhor, igreja. Mais uma vez estamos dando continuidade à sequência, das parábolas, de volta às origens. E hoje eu trago a parábola da viúva persistente, que se encontra em Lucas, capítulo 18, do 1 ao 8. Vamos ler. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para lhe mostrar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou lhe fazer justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará os fazendo esperar? Ou eu lhe digo: ele lhe fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Amém? Aqui o Senhor ele nos impulsiona a orar e nos mostra que devemos persistir e não desanimar, independente da situação. E que se um juiz corrupto é capaz de atender a esta viúva, quanto mais o Senhor. Esta parábola é muito semelhante à parábola também que está no capítulo 11, a partir do verso 5, que diz assim: então lhe disse: suponha que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, me empreste 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro de casa responda: não me incomode, a porta já está fechada. E eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que pede. Eu lhe digo que, embora ele não se levante para dar o pão por ser seu amigo, mas por causa da importunação, ele se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso eu lhe digo: peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual o pai entre vocês? Se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém? Essas parábolas elas nos dão uma ideia de como Jesus espera que oremos, corajosamente, acreditando que Ele vai nos responder. Quando nós oramos, nós quebramos cadeias no mundo espiritual. E através da oração nós levamos saúde aonde há doenças, amor onde há medo e solidão, perdão onde há rancor, amargura, revelação onde há cegueira, integridade e renovo de vida em meio aos erros e às falhas. O que me impulsiona a orar corajosamente é o meu relacionamento com o Pai. Então esta viúva, ela orou, ela persistiu, mesmo ela sabendo que aquele juiz era corrupto, mas ela acreditou que em algum momento ele iria atender a sua necessidade. E é dessa forma que nós devemos orar. Orar corajosamente não é exigir o que nós achamos que merecemos, mas é pedir acreditando que Ele pode fazer e ter certeza que Ele vai nos responder. Muitas vezes nós oramos e parece que não acreditamos, semelhante a uma história que Jesus contou, em que um pai tinha um filho que era endemoniado e que constantemente ele caía no chão, no meio do fogo,
os espíritos atormentavam, e os apóstolos foram lá para expulsar e não conseguiram. E quando Jesus chegou, ele disse: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda o meu filho. E Jesus disse: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Então, orar corajosamente é nós orarmos e acreditar. Muitas vezes nós oramos e dizemos: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, me ajuda. E não é assim. No início da parábola, o Senhor já nos dá uma alerta. No início da parábola, ele já diz a forma que nós devemos orar. Ele diz o seguinte: ele diz que os discípulos deviam orar para lhe mostrar. Ele conta a parábola para lhe mostrar. No início desta parábola, Jesus já estimula os seus discípulos a orar. No início do capítulo ele diz: Jesus contou-lhe essa parábola para lhe mostrar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Um outro ponto que me chama a atenção nesta parábola é justamente o final dela, quando Jesus diz: e quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Porque a oração, ela requer um relacionamento. Eu não posso simplesmente falar de Jesus. Eu preciso falar com Jesus. Eu preciso ter um relacionamento com Ele. Muitas vezes nós falamos de Jesus para outras pessoas, mas nós não temos aquele momento de intimidade para conversar com Ele. E a oração é aquilo que é a nossa motivação a buscar, a ter essa intimidade. A oração, ela abrange o nosso relacionamento com o Pai. E nós vivemos uma era em que os cristãos estão perdendo o hábito de orar. Por isso Jesus termina a parábola dizendo: quando o Filho do Homem vier, será que encontrará fé na terra? Porque nós somos imediatistas. Nós oramos e queremos a resposta na mesma hora. Se aquilo que nós pedimos não aconteceu, se eu não responder no mesmo instante, nós paramos de orar. E aqui o Senhor nos ensina que nós devemos ser persistentes na oração. E embora eu não receba a minha bênção agora, nesse exato momento, mas eu devo persistir e acreditar que o meu Senhor me responderá. Amém? Para finalizar, eu quero convidar a igreja a orar, a pedir ao Senhor um renovo espiritual, um desejo pela intimidade, pela entrega, pela presença. Paizinho amado, nessa hora, Deus, eu quero te entregar, Deus, a tua igreja. Independente de placa, Senhor, todos nós somos tua igreja, Pai. E eu sei que em meio a essa pandemia, muitos têm esfriado, muitos têm deixado de te buscar, Senhor. Mas eu te peço nessa hora, Senhor, nos incomoda a voltar ao primeiro amor, a ter necessidade de te conhecer, de ouvir a tua voz e não apenas viver do passado, viver de momentos que já passamos, mas que nós possamos ter prazer na tua presença, ter desejo em estar diante de ti. Muitas vezes nós oramos, procuramos respostas e muitas vezes quando oramos por não ouvir ou ver a resposta de imediato, nós abandonamos. E com isso, abandonamos também a nossa fé. Por isso, Paizinho, nessa hora eu te peço que o Senhor venha nos fortalecer. E que, ao nos fortalecer, que nós possamos também fortalecer uns aos outros. Como igreja, em comunhão, em união, nós somos uma família. E devemos desejar que todos possam participar dessa família. E no dia que o Senhor vem buscar a sua igreja, todos nós possamos estar lá. Amém? Eu termino fazendo a mesma pergunta que o Senhor fez. Quando o Filho do Homem vier, será que ele encontrará a fé nessa terra? A paz do Senhor.